Bom, eu acho que primeiro vou agradecer rápido, porque além de eu falar muito rápido, eu sou alguém falante. Né? O Jorge me conhece, muitos aqui da plateia também, e acho que foi sábio eu me deixar por último, exatamente por isso. Então, agradeço ao Marcelo, ao Jorge, parceiro de longa data, colega do Departamento de Segurança Pública e da pós-graduação de Segurança Pública, que constituímos desde 99, né, com o Cante de Lima, o André Zanitic, também parceiro, né, todos parceiros aqui né, do Fórum Brasileiro de Segurança, com quem a gente também, no meu caso, nesse momento, exercendo a função de conselheira. E o Denilson, né, um prazer conhecê-lo pessoalmente, faço parte da rede Policiais Antifascismo, e foi muito um prazer conhecê-lo pessoalmente, até porque, para mim, nos últimos 25 anos, tem sido uma missão dar aulas nas academias de polícia militar e civil, para as praças, para a tiragem, e, evidentemente, não apenas para o oficialato, aqui no Brasil, na América Latina. Entendo isso como missão e acho que polícia não é um ofício, é uma profissão, né? E como profissão é um lugar de trabalho, é trabalho. São executivos de segurança pública e, como tal, merecem todo o nosso esforço de profissionalização. Né? Então, parabéns por você lembrar isso. Não se faz reforma de saúde, né? Sem os operadores da saúde, não se faz reforma de segurança pública ou transformação sem os operadores da segurança pública, no qual incluem os policiais. Bom, uma vez dito isso, eu quero seguir aqui, eu montei uma apresentação, eu estou contornando o título do que eu deveria falar, a crise da segurança pública, porque crises na segurança pública elas são continuadas, elas são produzidas. E isso tem a ver com fabricar proteção, multiplicar ameaças para vender proteção. Né? Então, como é parte do processo da própria segurança, a fabricação intencional de crises para destituição de direitos, né, e maximização do poder de polícia, né, não me cabe, então, reiterar algo que precisa ser problematizado. Nesse sentido, eu vou na linha do meu colega Jorge da Silva, no sentido de que eu não venho aqui ofertar ternos de defunto a ninguém. Ou seja, trazer soluções. Eu acho que nós temos um apetite, uma pressa revolucionária marcada por uma espécie de apetite prescritivo de dever ser. Muitas das vezes nós temos um pacote de soluções para problemas que não sabemos quais são. Certo? Então, a despeito de qual é o problema, a gente já tem uma solução pronta, que a gente requenta. E isso tem sido meio comum no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, desde a discussão da Constituição de 88. Eu vou falar aqui de um lugar, que é o lugar que, no momento, diz respeito ao meu trabalho. Eu vou falar do meu lugar de pesquisadora, de estudos de polícia nos últimos 25 anos, né, e um pouco da discussão que eu faço na universidade, no âmbito da graduação e da pós-graduação, de estudos comparados, né, de sistemas policiais. Então, me perdoem os colegas que aqui estão, alguns alunos que podem estar assistindo, mas é um pouco a contribuição. A ideia aqui não é ofertar uma proposta, mas trazer subsídios, né, do campo das pesquisas que possam, né, qualificar ou ajudar na tomada de decisão. Eu entendo que cada um de nós aqui é soberano e que as convicções de cada um são soberanas e equivalentes. Portanto, se trata de uma pactuação política, de uma discussão política para a qual a ciência, a reflexão científica traz subsídios, né, e não determina, né, de maneira positivista o rumo da história, o rumo das transformações. Certo? Então, nesse sentido, a primeira coisa eu tenho que dizer de onde eu estou falando. E aí você me permite, né, é definir conceitualmente, para que a gente não promova categorias nativas, termos, noções do cotidiano a conceitos, porque eles acabam muito mais por confundir do que permitir a gente destrinchar a realidade em busca de soluções compatíveis com a nossa realidade. A primeira coisa é dizer que nós temos tantos modelos de polícia e modos de policiamento quanto modos de organização estatal, seja de países unitários, federativos, países que viveram conflagrações internas, guerras civis ou problemas de fronteiras. Correto? Portanto, né, ainda tem uma multiplicidade, desde modelos monistas à moda unitário, desde modelos pluralistas. Nenhum é melhor que o outro. Então, eu deixei para o debate, se assim for oportuno, um conjunto de problemas, questões que os modelos monistas colocam, seja na Europa continental, né, seja para nós aqui no Brasil, e os problemas também dos modelos pluralistas, né, sejam eles federativos ou unitários. É preciso que a gente situe esse lugar, né, para a gente saber para onde a gente está indo, né, para onde a gente vai com o carro. A primeira coisa
coisa, então, é definir esse lugar. Para mim, mandato de polícia, quem faz polícia? Aquele que produz instituição de forma permanente ou interina, aquele que produz alternativas de obediência com respaldo potencial e concreto de força, sob consentimento coletivo ou autorização, consentir, sentir junto, e diante do império da lei, nome que a gente gosta, mas que do ponto de vista sociopolítico seria o pacto, a constituição de uma dada sociedade, um pacto constituído 0800 entre nós, correto? Isso é, então nós podemos ter uma ou muitas polícias, ou muitos atores de maneira permanente, provisórias, que exercem esse mandato, e isto é bom, faz bem à saúde da democracia, como poderemos ver um pouco mais adiante. Como nós vamos observar, ao longo dos 300 anos de história, das transformações das organizações de força modernas, as soluções construídas foram respostas contextuais, né, aos desafios históricos aí situados. Que desafio fundador é esse? O desafio de produzir o mandato de policiamento público estatal, pasmem, a polícia não nasceu pública e os policiamentos também não nasceram nem públicos nem estatais, na construção, né, do Estado moderno, portanto, a polícia emerge como uma solução liberal democrática para problemas existentes anteriormente, olha que interessante, né, e para a construção da legitimidade do Estado em sua administração. Qual era o desafio posto? Como sustentar... Ai, gente, isso aqui está me incomodando, eu gosto de andar, não sei ficar parada. Como sustentar a ordem e a lei, aqui sem adjetivos, sem produzir tirania no governo, opressão por seus despachantes ou procuradores, né, os operadores do sistema de segurança e justiça, e apropriação privatistas por grupos de poder, né, manipulação política partidária. Isso estava na origem e na fundação das organizações modernas de força, tá, num mundo de cidadanias. Essa é a questão. Todas as respostas históricas que nós vamos ver nos países continentais, ou mesmo na América Latina, enfim, né, países que afirmam o Estado de Direito, a democracia, são respostas situacionais para essa pergunta inaugural. Por isso eu pergunto agora, e no Brasil, a clareza quanto aos mandatos dos meios de força comedida, será que nós, ao longo desde 1808, quando vieram as organizações pré-modernas no Brasil, organizações de força, até o presente momento, sustentamos o enforcement, ou a afirmação do pacto sociopolítico, sem produzir tiranias e opressão? Será que nós sustentamos esse negócio sem manipulação política partidária ou apropriação por interesses particulares? Certo? Pergunta. As soluções propostas, entre aspas, porque são categorias acionadas pelos atores políticos nos quais eu faço parte, vocês também. Unificação, ciclo completo, ou desmilitarização, como chamou atenção o Jorge. Respondem aos problemas? Em que termos? Essa é a pergunta que eu espero que vocês respondam sozinhos, né? Porque terno de defunto é bom para o defunto, que não reclama porque já morreu. Portanto, estamos falando aqui de uma construção que é política, reflexiva, correto? Né, e que deve abandonar o dever ser em favor, né, de uma discussão substantiva, né, que seja inclusiva de todos. Nem tão academicista, nem tão empiricopática, né, empiricopatia, digamos assim. Certo? Para isso aqui segue uma provocação. Muitas das vezes, eu vou pegar o mesmo ponto do Jorge, a gente demanda segurança pública, quer segurança pública, mas na prática acabamos pedindo proteção, a apropriação particularista da proteção. Né? Polícia na esquina, polícia na minha cama, policiamento diferenciado de acordo com distintos segmentos sociais e policiamentos no plural, desde da emergência até a investigação, até a inteligência, passando por operações especiais e patrulha, né? Para a gente não ficar naquele binarismo empobrecedor da discussão de segurança pública e, mais propriamente, das organizações de força comedida ou organizações policiais no Brasil. Então, eu diria, isso aqui é uma referência às discussões que fazemos, o fundamento dessa lógica da proteção, da oferta de proteção, é que se paga por ela. Ela necessariamente é excludente, discriminatória e provisória, né? Porque ela vai sustentar, a base dela é a fabricação indefinida de ameaças. Por isso, crises sucessivas, para que eu abra mão de direitos e garantias individuais em favor do salvador de ocasião, do profeta da esquina, do fortão ali do lado, que possa me garantir provisoriamente a vida hoje, né, para amanhã, quer dizer, o meu libertador de hoje, que amanhã se torna o tirano. Né? Essas são histórias de afirmação de poder, tanto na América Latina, tanto no Brasil, tanto aqui, como nos outros lugares. A gente precisa aprender um pouquinho, lembrar um pouco da história, para a gente não ter memória curta e não fazer mais do mesmo. Então, a lógica da proteção é incapaz de prover a segurança, ela introduz o medo como conselheiro, né, porque você fica refém e abre mão, a violência como moeda de troca e o terror como horizonte. Né? E, de uma certa maneira, as propostas catárticas que vão do populismo
né, até, né, a espécie da repressão como fim em si mesmo, estão fundadas no aparelhamento do medo, numa espécie de apetite de controle, né, que é sujeito os indivíduos, a começar pela indigência e indulgência dos atores policiais, ou seja, dos policiais. Para isso, eu gostaria de trazer para vocês qual era a questão que a gente aprendeu nos últimos 300 anos de história, com guerras, com problemas internos, domésticos, né, que levaram aos desenhos que a gente tem hoje das organizações policiais pelo mundo afora. Então, por isso aqui a provocação entre a pena, que é a lei, né, o pacto, e a espada. Não existe sociedades com o Estado sem espada e pena, certo? Sem um pacto, sem regras do jogo e sem alguém para sustentar as regras do jogo. Toda a questão está em como isso se constitui. Para isso, a gente aprendeu algumas coisas básicas para afirmar a democracia e o mundo dos direitos. O primeiro deles, a estabilidade, previsibilidade e exercício do poder. Todo poder imprevisível, ele gera terror, imprevisibilidade, não é isso? Ameaças indefinidas, o que inviabiliza a segurança e a reprodução da vida em comum. Correto? Do outro lado, a capacidade de governabilidade sobre populações e territórios. Eu não estou falando simplesmente de soberania, estou falando da capacidade de produzir governo. Né? Governança no sentido de direção de uma dada comunidade política de interesses que pactua um determinado pacto, que constrói um determinado rumo de sociedade. Para isso, a gente tem um dilema colocado lá atrás, na construção do Estado. Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais, ele se vende para o primeiro da esquina, aquele que lhe promete mais poder. Esse é o desafio. Nem controle de mais, nem controle de menos. Nem poder de polícia de mais, nem poder de polícia de menos. Essa foi a história ocidental de afirmação da democracia e dos direitos ao longo desse tempo todo em que a gente pôde acompanhar. Para isso, a gente aprendeu algumas regrinhas básicas para brincar de fazer reforma de polícia, de coisinhas que fazem bum-bum-bum e ratatá, coisas que cortam, coisas que ferem, coisas que são invasivas das garantias individuais e coletivas. E por que eu digo isso? Porque não há nada que uma organização de força comedida, potencial ou concreta, possa fazer que não seja invasiva. Por isso, ela precisa ser consentida, certo? O seu nível, né, de coercitividade, seja para prevenir, reprimir ou dissuadir. Tá? Então, se trata aqui de uma pactuação política e de uma decisão política. Sendo assim, algumas coisas básicas. Primeiro, o comando civil sobre os meios de força, sejam eles combatentes, forças armadas, ou os meios de força comedidos. Essa é a primeira regra para a estabilização do jogo democrático, para a institucionalidade democrática. Segunda, quebra do monopólio do poder de polícia. As sociedades democráticas, em normalidade democrática, não sustentam monopólios policiais ou quase monopólios policiais, como a Constituição de 88 reproduz desde a Constituição de 1930. Ou seja, o poder de polícia no Brasil, que está no Código Tributário da época da ditadura, segue num desenho pré-moderno que se confunde com toda e qualquer instância de governo. Esse é um movimento contrário à institucionalização da democracia nos países que a gente tanto elogia em termos de uso da força. É que lá, poder de polícia se distinguiu e se especializou de toda a dimensão do governo. No entanto, a gente não discute isso fica lá debaixo do tapete. Então, o que a Constituição diz no artigo 44? Ela reproduz monopólios e quase monopólios instaurados em 1808 no Brasil. E assim seguiu em todas as constituições. Só que se criou um capítulo à parte. Ele é um avanço, mas reproduz status quo, monopólios e quase monopólios. Por que não se pode ter? Porque senão o seu vigia senta na sua cadeira, te chantageia e governa no seu lugar. Essa foi a história do FBI, de emancipação predatória, de chantagear governantes legitimamente eleitos, dobrar a vontade de senadores e deputados, assim como também aconteceu na Polícia de Nova York, na inglesa, as que vocês quiserem hoje tomarem como exemplo. Oh, meu Deus, tem que andar rápido. O controle potencial da autonomização dos meios de força. É da natureza de meios de força, sejam eles combatentes ou comedidos, a autonomização, porque eles tomam decisão no aqui e agora, do nosso medo, da nossa incerteza, do nosso risco. Isso quer dizer uma dimensão executiva, não dá para perguntar, a pessoa está precisando da polícia, não dá para perguntar ao chefe-geral da polícia como agir. Todo aquilo que trabalha na ordem da emergência, do que emerge, requer tomada de decisão no aqui e agora. Por isso, por isso daí a importância de se controlar essa autonomização, que pode virar uma autarquia sem tutela e se voltar contra os próprios policiais, o governo legitimamente eleito e a sua própria sociedade. Por último, redução da capacidade coercitiva dos meios de força comedido pela sua pluralidade. É isso que dá check and balance. Me assusta muito quando se fala de unificação de polícia, porque eu não conheço nenhuma ferramenta de gestão de como gerenciar.
como controlar na contramão do que eu aprendi até hoje de estudos de organizações policiais dentro e fora do Brasil. No caso brasileiro, então, vamos agora pôr a pergunta em outro lugar, para ofertar pulgas nas orelhas de vocês, para que vocês pensem e busquem as melhores soluções. Eu posso ajudar como artífice a pôr de pé o edifício, mas me poupo de fabricar um edifício de cima para baixo sem pensar o alicerce, né? Então, o problema para nós aqui é de governança, de governabilidade. O problema é político e a solução é política. Nós não temos um pacto federativo da segurança pública desde que ingressamos na chamada tradição democrática. Baixo consentimento social, autorização coletiva, a legalidade, ilegalidade e informalidade no exercício do poder de polícia. Por isso, não há protocolos claros. As táticas de polícia não estão escritas. Não é possível aferir os méritos da ação preventiva, dissuasória ou repressiva de nenhuma polícia no país. E se argumenta de que isso é segredo, porque assim se melhora o combate à criminalidade. Ao contrário, isso é emancipação predatória, chantageando dimensões, tanto da sociedade, do próprio policial, como colocado pelo representante da Human Rights, né, como do próprio governo eleito, certo? Portanto, isso é grave. Como é que você afere? Né? Segundo, o mandato policial, hipótese da Jaqueline, no Brasil, segue sendo uma procuração ou uma delegação em aberto. Alguém assina aqui um cheque em branco? Alguém deixa uma folha em branco para ser preenchida em conformidade com os casuísmos políticos, com a indigência ou indulgência do jogo político? Não, pois é, mas o principal do poder que uma sociedade delega ao Estado como seu administrador, que é o poder de dobrar vontades, de administrar conflitos, esse está em aberto no Brasil. Alguém sabe o que faz a Polícia do Senado? Quais são os seus procedures? Qual a sua tática? De que maneira essa tática dialoga com a estratégia? De que maneira a tática e estratégia dialoga com a logística? E como é que a logística, a tática e estratégica está subordinada aos fins da política pública? Isso é um mistério, ninguém passa no teste da blitz na esquina. Todos prescrevem, mas as práticas seguem na dimensão da invisibilidade, permitindo conivências e conveniências políticas, que não começam na polícia, como colocado pelo Denilson, mas começam na dimensão política, certo? Ingovernabilidade, governança fraca, ausente, ou lógicas tradicionais de proteção. Existem duas coisas fundamentais que a gente pode fazer. Qualquer desenho pluralista, monista, centralizado, descentralizado, carreira única, não única, o que vocês quiserem brincar de Lego com as polícias, há que responder, no caso do Brasil, federativo, como a Índia federativa, a África do Sul federativa, as grandes federações do mundo, é responder a duas dimensões, para que o edifício fique de pé. Senão a gente vai ficar aqui nesse mais do mesmo. Esse papo da desmilitarização ou remilitarização, ciclo único, ele tem 30 anos. E ninguém diz como. Tá certo? Está faltando a instrumentalidade, está faltando aterrissar no chão, mas é para isso saber onde é que você vê a resposta. Essa solução que eu estou dando responde à pergunta que eu estou fazendo. Senão fica uma cortina de fumaça. E perceba que eu não estou desqualificando essas iniciativas. Eu estou apenas dizendo que a gente precisa criar o meio do caminho, senão eu aqui como pesquisadora, assessora de governo, se vocês quiserem, vou ter dificuldade de pôr de pé a proposta que vocês querem construir. Certo? Correto? Então, a primeira coisa é a repactuação dos mandatos de policiamento público e estatal, e sendo lembrando que público não é a mesma coisa que estatal, né? E que tem policiamentos privados no Brasil. Controle dos atributos essenciais dos meios de força. Certo? Quais são eles? Dois básicos. Se eu quero brincar de mexer numa engrenagem, eu não preciso apertar todos os parafusos, mas há dois que eu preciso mexer. O primeiro, a autonomização dos meios de força. Tá certo? Como eu disse antes, tem um potencial de tomada de decisão no aqui e agora. Eu não posso pensar uma polícia do depois que aconteceu, depois que a desgraça se deu, correto? Né? E a discricionariedade. Qual o problema? Essas duas coisas são caixas pretas no Brasil. A discricionariedade é pensada como prevaricação. Todos mentem, todos dizem que aplicam quase que geneticamente a lei, como se não houvesse interpretação, tomada de decisão. Portanto, discricionariedade no Brasil, na tradição romano-germânica, quer dizer arbitrariedade, quando é arbítrio, tomada de decisão. Isso põe na invisibilidade, na clandestinidade, na informalidade, todo o processo decisório. É uma espécie de linguiça que você não só pode saber como foi que ela foi construída. Assim, entendeu? Como avaliar o mérito da tomada de decisão do MP, o mérito da tomada de decisão da polícia, em toda a cadeia decisória, se ela é invisibilizada. Sendo invisibilizada, ela não permite o controle. Ela acaba sendo negociações no fio de bigode, troca de gentilezas, né, da polícia, que precisa aumentar o prazo diante do MP e vice-versa. Portanto, sucessão de carteiradas verticais e horizontais. Nós temos esse problema no Brasil. Né? Lateralidade excessiva, que não produz sistema, e verticalidade
excessiva. É dizer, bacharelismo que impede a discussão substantiva do estado da arte dos meios de força comedido, e do outro, essa militarização já definida pelo Jorge, não vou gastar meu tempo, que tanto uma quanto outra, o modelo civil ou militar, ocultam na nossa tradição, né, político-jurídica o processo decisório. Olha que dramático, certo? Então, olha bem, se eu me desmilitarizar, eu resolvo esse problema. Nem tanto. É dizer, né, a ocultação, nós acreditamos na máscara do full enforcement, ou seja, né, todo mundo tem o mesmo, né, não há seletividade nesse olhar, a gente oculta isso. Né? Então, tanto a máscara da ocultação da tomada de decisão, né, da plena aplicação da lei de um lado, e de outro, da suposta declaração pública, tanto uma e outra, levam a práticas corruptas, violentas e discriminatórias, porque você tem que lembrar que a sociedade é desigual, com capitais sociais, políticos, culturais e econômicos distintos, com capacidade de pressões diferenciadas, o que, evidentemente, acaba por hierarquizar e particularizar os recursos públicos de segurança, de polícia e de justiça. Certo? Bom, para falar de controle, porque se a gente quer desmilitarizar, se a gente quer unificar, se a gente quer fazer o que quer que queiram fazer, nós estamos querendo produzir controle sobre coisas que se voltam contra nós. Certo? A gente não quer que mate, não quer que morra, não é isso? Né? Então, nós temos que entender um pouco quais são essas dimensões de controle. Né? E para produzir controle, quer dizer produzir governabilidade. Eu não posso controlar tudo. Esse apetite totalitário não se coloca nem só nas ficções, mas eu posso governar sobre o todo. Correto? E aí é importante que a gente preencha os mandatos de polícia no Brasil, que seguem, como eu falei, um cheque em branco. Quase sempre os nossos debates começam e terminam na PM e na civil. A mesma disputa corporativa que marcou a Constituição de 88. Parece que polícia são elas. Quer dizer, há uma confusão não é só entre segurança pública e polícia, é entre polícia e policiamento. Né? Correto? No Brasil, nós temos mais de 5.000 organizações com poder de polícia que, nesse exato momento, estão fazendo policiamento público estatal. Certo? E, no entanto, a nossa conversa parece uma conversa de surdo e mudo, com duas organizações, como se eu mexesse nas duas, eu estivesse produzindo um sistema de segurança pública. Né? Isso é preocupante. Então, vamos nós. Eu vou passar rápido aqui, porque eu não vou detalhar. Todos esses atores aqui fazem policiamento ordinário, ou seja, cotidiano. Certo? Marinha, tudo isso aí. Marinha, Exército, Aeronáutica, Patrulha Aérea, Fronteiras. Isso está na Constituição. Tá certo? Não há problema nenhum. A rigor, nós não temos um monopólio exclusivo, em nenhuma democracia se tem, porque senão você tem golpes de Estado continuados. Essa é a questão do monopólio, dos monopolismos policiais ou monopolismos no controle do crime, ou de organizações unitárias, né, porque elas ficam mais fortes do que a sociedade e suas expressões de controle e governos eleitos, não importam quais. Certo? É isso que a gente aprendeu com a história e com os golpes dados por aí, com as reformas de polícia no mundo inteiro. Correto? Aqui nos estados, todo mundo que faz algum policiamento, ou seja, produz alguma obediência, tá certo? E âmbito municipal. Isso no cotidiano. Em caráter, no além do cotidiano, nós temos, de novo, a União Garantia da Lei e da Ordem, certo? Que são aplicações de policiamentos feitas pelas Forças Armadas, desde as Olimpíadas, passando pela vinda do Papa, ou entrada na maré, o que vocês quiserem, pode estar assegurado pela GLO. Portanto, nós temos uma aplicação continuada desses meios combatentes fazendo policiamento. Certo? A Força Nacional de Segurança Pública, em caráter de urgência e emergência, mas que também segue sendo regular e continuado o seu emprego. Perceba, então, a quantidade de agências com poder de polícia provisório, permanente, interino, temporal ou continuado, como queiram, atuando no Brasil. Isso eu não falei das outras agências reguladoras. Tá, só citei alguns, aqueles que, de alguma maneira, aplicam a força potencial e concreta, que podem produzir morte, auto-resistência, o que vocês quiserem, violações e violências, vitimização policial e civil. Nós temos essa dimensão que não é articulada, emergência, inteligência, patrulha e operações especiais. Quando a gente vai para o debate, parece que só tem a patrulha, uma modalidade de patrulha e uma modalidade de investigação. Os policiamentos de qualquer organização de força nacional e internacional se dão naquelas 5 dimensões ali, que eu chamo de 5 fantásticos. Você quer modelar uma organização de força, ou seja, sociologia do trabalho das organizações, ou engenharia de processos, é preciso considerar que as organizações podem... Está falando de ciclo completo? Tem que dar conta disso aí. Está falando de arranjos interagências? Está falando disso aí. Está falando de um sistema de segurança pública ou policial? Tem que dar conta daquilo ali. Certo? Senão fica um jogo de agrados entre duas organizações estaduais, negando a realidade federativa do país. Certo?
Bom, aqui eu poderia explicar para vocês como é que a gente resolve isso, tem ferramentas. Eu peço licença à professora Paula Pancione, que está na plateia, que dividiu comigo e com o professor Domício um conjunto de textos, a cada escritos, que estão acessíveis para vocês na internet, sobre accountability, mandato policial, como produzir isso, sobre governança de polícia, que é o que eu estou falando aqui, governança policial, ela é coautora, me permite aqui a liberdade de falar do meu jeito, o nosso texto, né, o nosso trabalho, correto? Mas a discussão é exatamente isso, a gente tem que combinar os âmbitos, alcances e contornos, é isso que produz incompetências, carteiradas. Então, nós temos que definir, tal como no caso do SUSP, né, do SUS, que definiu competências exclusivas, partilhadas e redundantes, que é o caso do âmbito. E ali mostra para nós, isso aqui é uma síntese do que está de trabalhos de 2006, 2005, que a gente escreveu, né, a partir dos estudos de polícia. Como compatibilizar aquela zorra brasileira de que todo mundo manda em todo mundo. O legal no Brasil é que todo mundo aponta. Vamos trabalhar junto? Alguém aponta para alguém. Não há mecanismos de ação cooperativa, não há arranjos, interagência, é cada um fazendo o seu. Isso pode se dar tanto dentro da mesma polícia, como entre organizações de força. Isso foi explícito no PAN, explícito nas Olimpíadas, cada um faz o seu pedacinho. Mas não há uma dinâmica, porque não há protocolos que integrem em comum, porque não há mecanismos administrativos para isso, porque não há dispositivos de governança. O coronel finge que sabe o que seu praça faz, né? Ele mente dizendo que faz, por não senhor. O delegado finge que sabe o que tira faz, e todo mundo, o negócio é, não me traga problema, não vem com problema para mim, resolve aí fulano, correto? E os mecanismos de controle é mecanismo de liderança. Eu monto a minha delegacia com os meus colegas de turma, com as pessoas que eu confio, eu monto o meu batalhão com as pessoas da minha turma, pessoas da minha geração, da academia de polícia, e é nesse mecanismo da informalidade que tem funcionado o principal poder de uma república federativa de um mundo democrático, ou seja, de uma sociedade democrática. Certo? E para todos, da Polícia Federal até a Guarda Municipal na esquina. Lembrando que elas têm níveis de baixa institucionalidade. Gostaria de lembrar que a Ouvidoria de Polícia no Brasil tem 16 anos de idade, que o Conselho Nacional de Justiça é adolescente, que o mecanismo de controle externo do Ministério Público também é uma criança, e que a Polícia Federal é de todas a polícia com maior baixa institucionalidade, porque também é uma das mais jovens do país. Né? Esses mecanismos básicos das organizações de força sequer são trabalhados no país, e isso é intencional, né, para que a gente bata a cabeça. Então, o problema é que tanto militarizar, desmilitarizar, civilizar, descivilizar, unificar ou desunificar, o que vocês quiserem, não está resolvendo os problemas de âmbito e de contorno e de alcance das organizações de força na sua inteireza. É uma espécie de emenda de soneto. Tem um discurso bonito, é legal, anima todo mundo, parece democrático, mas não vai resolver o problema. Não vai diminuir auto de resistência nenhum, não vai melhorar o problema da logística de polícia e o uso de armamentos inadequados às táticas e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente está pegando por cima e não trabalhando todo o edifício no seu alicerce. Eu não posso improvisar com polícia. Certo? Como eu não posso improvisar, porque tem vidas em jogo. Eu lido com liberdades, com ir e vir. Então, para brincar de mexer com polícia, com reforma de polícia, é legal a gente compreender os nossos desafios. Aqui, por exemplo, gostando a gente ou não, essa gente toda vai ter um papel na segurança interna, em fronteiras, na segurança doméstica ou de segurança pública. Então, quando eu mexo numa pecinha, eu tenho que considerar o contexto disso. Entendeu? Para não sair brincando de fazer coisa errada. A IGPM segue aí, Inspetoria Geral das Polícias Militares, o Exército segue com mandato pleno de policiamentos públicos e estatais, interinos e permanentes, e assim sucessivamente. Mas ninguém diz, a Força Nacional é de todas a maior bizarrice, porque é uma ação federativa, não tem a menor base normativa ou procedimentos táticos válidos. No entanto, ela gasta parte dos recursos de segurança pública e não tem capacidade de pronta resposta, a não ser que ela tenha uma brigada, 5.000 pessoas de pronta resposta. O que quer dizer 5 vezes 4, 20.000 em capacidade de prontidão. Isso existe? Não, mas é um jogo político de brincar, onde a Senasp deixa de ser uma formuladora de políticas e passa a ser uma Delegacia Nacional de Segurança Pública, nesse apetite punitivo, que na verdade parece revelar uma satisfação com a vingança, com a desigualdade que a gente quer naturalizar. Jaqueline. Bom, aqui eu vou fechar, eu não vou explicar esses negócios de como produzir governança de polícia, né, e tal, porque não dá mais tempo, eu já fiz aqui o meu show particular, né? Então, eu gostaria de fechar aqui, se você me permitir, mostrando o seguinte, exatamente porque eu tenho conflitos entre o âmbito, o campo de atuação, o alcance, qual é a prerrogativa, quem age primeiro, para quem eu passo o bastão, qual é a sobreposição de organizações que estão no mesmo território, que têm a mesma competência em termos de atribuição, né? Como isso aqui não é discutido, né, o que nós acabamos por ter é uma espécie de sabotagem do ciclo virtuoso de policiamentos públicos estatais, que está o seu diálogo com os mecanismos privados de policiamento.
Na verdade, a gente não tem. A logística de polícia não dialoga com a tática, correto? Que não dialoga com a política, que não dialoga com a estratégia, como eu falei antes. Eu quero saber o que o fuzil, qual é a tática do fuzil para cenário urbano, em 30 metros, num perímetro como esse aqui. Está escrito, está publicado, quem autorizou? Eu gostaria que vocês soubessem que para poder fazer valer o submarino atômico, o Conselho de Defesa se reúne. Não é a ferramenta que desenha a mão e não é a mão que desenha o pensamento. Não é o martelo que desenha a minha ergonomia e não é a minha ergonomia que decide a soberania dos meios de força. Somos nós, sociedade. Só que a gente entrega o próprio meio definindo a sua instrumentalidade. Né? Ou seja, discuto que eu quero unificar, eu crio um monstrengo, eu crio um Godzilla, não sei como pôr de pé, não apresentei as ferramentas de transição, não sei os direitos adquiridos, sei nada disso, mas eu sigo profeticamente discursando numa lógica missionária voluntarista, seja militarizando, desmilitarizando, correto? Por exemplo, a Europa se remilitarizou após o 11 de setembro. É boa essa ideia? Não. Mas vamos discutir esse negócio nos termos aí que o Jorge chama atenção, para a gente não brincar, entendeu? Né, de teleguiados, né, de discussões prontas, certo? Né? A logística no Brasil tem virado aquisição de equipamento, basta comprar. Aí ninguém sabe quem comprou aquele armamento, aquele avião que caiu, correto? Ninguém se responsabiliza, porque não há responsabilização. A culpa, por isso também não há mecanismos claros de accountability no circuito decisório, que começa com a polícia e termina na justiça. Os tomadores de decisão da lei e da ordem, certo? Né? A tática é uma adoção de técnicas e procedimentos operacionais surdo-mudos que não convivem entre si. Alguém aqui tem a Bíblia de polícia? Por acaso os procedimentos operacionais, os POPs, tanto das operações especiais como do patrulhamento e da investigação, estão escritos e publicados na mão do cidadão? Cadê a transparência? Porque produzir obediência é diferente de produzir sujeição. É porque eu sei as regras do jogo que eu obedeço melhor. É porque o policialês foi traduzido em cidadanias e vice-versa que eu sou capaz de conhecer os procedimentos. Senão vira tudo uma grande excepcionalidade. A operação policial é uma excepcionalidade, a justiça é uma excepcionalidade, e as excepcionalidades vão construindo lógicas de exceção, governabilidades em exceção, sabotando as institucionalidades, a começar por aquela ali na esquina, a polícia é o Estado ambulante na esquina. Se ele é desregulamentado e segue sendo esse improviso, esse amadorismo decisório, então é esse o preço que a gente paga. A polícia, além de mal paga, ela é insegura na tomada de decisão. Agir mais do que devia e podia, agir menos do que devia e podia. Será que tem um smartphone me filmando? A boa ocorrência aqui no Brasil, eu tenho repetido isso alarmantemente, é aquela que ninguém viu, que ninguém reclamou, porque não há mérito, porque não pode se revelar o mérito decisório, não se pode reconhecer o saber prático do trabalho policial, porque ele sabota os mecanismos do dever ser, da prescrição, do mundo ideal que não condiz com a realidade cotidiana, a que experimentamos, certo? E isso é muito grave, porque é uma discussão de surdo e mudo. Quando você tenta levar essa discussão para fora do país, as pessoas não conseguem entender nem a nossa linguagem, parece que a gente fala javanês, né? Que a gente não está falando uma discussão de segurança pública, de reforma, de nada disso. Né? E aí vira esse mundo. Né? A logística sabota a tática substitui a política, o governante é refém de produtivismo policial, né, de apreensão de corpos e coisas. Como você não tem o que apresentar, você apreende corpos e coisas. E como você não tem o que fazer, você diz que está usando da inteligência, quando não passa de uma central de fofoca, de disse e me disse, porque não há produção sistemática de conhecimento a serviço da polícia, a serviço do policial, a serviço do sistema de segurança pública. A informação no Brasil, com raras exceções, é pessoal, intransferível e ambulante. Por isso, a seletividade da produção do enforcement, que produz plena responsabilização, se transforma em desigualdade. E isto é muito sério. A gente fica fazendo remendo com o que é grave. Por isso, no Brasil, existem dois riscos, que são duas retóricas em conflito e em confronto. Né? A segurança pública versus a ordem pública. O apetite de ordem colocado... Né? Desculpa, me fugiu o seu nome. Pela Débora, mais cedo, né? As questões que o Jorge também trouxe. Quer dizer, se eu peso a mão na ordem, né, eu estou afirmando o direito do Estado contra a cidadania, ampliando o apetite do Estado, invadindo os direitos civis e fazendo moedas de troca. Ou seja, eu tiro o seu direito civil e te dou migalhas de direito social. Nada mais prático do que a lógica totalitária de exceção. Certo? Do outro lado, eu maximizo a segurança pública. Tudo é segurança pública. Né? Securitizando a vida social. Certo? A segurança pública, quanto menor ela for, né, Jorge, ela é um resultante, ela é uma expectativa melhor. Quando eu maximizo a segurança pública, eu a sujeito às políticas universais de educação, de cultura, a serviço de tirar a criança do crime, como se assim o fosse, combinando uma lógica perversa de uma criminologia acrítica da década de 40, quase lombrosiana,
né, com uma discussão de apetite de controle sobre as Professora comunidades Jaqueline, por favor. Correto? Então, eu chamaria a atenção para vocês para esse perigo. Encerro aqui dizendo que tanto é uma perspectiva quanto outra, a busca da eficiência do resultado, quanto uma ambição romântica, né, e voluntarista de polícia de comunitária e seus diversos nomes, vão produzir isso aí. De um lado, tem produzido clientelização diversificada e, do outro, desgoverno com prestação de contas, porque a gente não resolveu as duas ferramentas básicas, a discretion, abrir a caixa preta, e o poder de autonomização, fazendo dessa polícia apropriação, as polícias, né, apropriações privatistas dos mecanismos de poder. Obrigado. O problema segue sendo, então, governança.